Então, eu gosto de trazer a capitalização como algo que é muito simples de fazer, a gente sabe fazer, mas às vezes a gente vai deixando de lado, porque é algo assim tão simples que às vezes não é algo que mais pontua na nossa entrega e a gente vai deixando. Só que eu tenho certeza que no final de tudo é uma pontuação que a gente que teria super feito diferença. E eu falo por mim, que com certeza teria feito diferença. Então, a gente olhar para ele como algo que vai facilitar e ajudar muito a nossa vida, e que eu não preciso colocar uma hora todo dia, 2 horas, uma lista para falar do produto. É eu ter um script simples que eu acredite e eu fale no meu dia a dia. Até porque, sabendo a realidade que a gente foi conversando, e até a do Christopher, né, Christopher, que a gente foi conversando bastante sobre, não é a maior linha, que é a maior meta absurda da nossa meta mensal, trimestral, semestral, enfim. Então, ponto de crucial aqui. Vamos olhar para essa linha como algo que, poxa, cara, se eu fizer dia a dia não vai apertar e eu preciso acreditar nele também. A gente pode falar dele de saúde financeira e se a gente tem um cuidado genuíno e fala do produto de forma correta, a gente consegue fazer. Primeiro aqui, o que é a capitalização? Ela é um produto financeiro, ela é regulamentado e é pela SUSEP. Não sei, eu acho que eu nunca contei para vocês que eu sou corretora da SUSEP também. Não tenho a SUSEP ativa, porque não pode com o banco, mas posso ser considerada corretora de capitalização, porque a gente faz lá o módulo de capitalização. Ela combina disciplina financeira com sorteios mensais, então vai até além de sorteios mensais de Loteria Federal. Ela combina, ela tem aqui, ela é muito bem regulamentada, só que ela também entra numa disciplina financeira, porque eu estou guardando ali, poupando ali um valor, sem correção falando de investimento, mas tem uma correção sim da TR e a gente recebe esse valor no final, coisa que a gente não guardaria se a gente não tem essa disciplina. O cliente paga um valor mensal e concorre a prêmios e resgata no final com correção, certo? Qual que é o benefício para o cliente? A gente estimula o hábito de guardar dinheiro, e os sorteios, eles podem mudar vidas, e eu acho que a gente tem vários cases para contar aqui de clientes que ganham, desde sorteios baixinhos até maiores. Ele não tem nenhum risco de perda total, ele tem risco de perda se eu cancelo e resgato antes, mas total, não, certo? E ele é muito para o cliente que gosta de jogar na loteria. E se a gente for olhar hoje, tem muito cliente que joga na loteria. Muito. Eu conto que o meu pai, ele joga diariamente, semanalmente. A gente estava em viagem hoje juntos. E a gente estava entrando no carro para ir embora. Eu estava em frente a uma lotérica. Quem olhar um vídeo que eu postei no Instagram vai ver que eu não estou mentindo. Em frente a uma lotérica. Antes de entrar no carro, ele virou para mim e falou assim: Ah, eu vou ali correndo fazer minha fezinha. É uma mega de uma cultura. Principalmente, eu acredito que de pessoas entre 50 e 65, ali da idade, vou falar da idade do meu pai porque é o meu mapa, é o que eu acredito, tá? Meus tios, enfim, dessa idade, cara, todos jogam. Então, é a gente falar do produto, igual a Camis falou agora. Putz, esse mês deu super certo. Você tá falando mais do produto ou não, Camis? Para ter dado certo. E encontrou uma estratégia para fazer, certo? Perfis ideais para ofertar. Todo cliente é potencial, gente. Eu acredito que o único cliente que não é potencial é aquele que literalmente está muito tomado financeiramente, já em renegociação e não tem saldo em conta, não tem nem como debitar. Então, esse cliente não é potencial. O resto, vocês só vão saber se a gente ofertar. Quem não tem hábito de poupar, vale a gente criar um script de falar, poxa, hoje você não tem o hábito de poupar, quero te apoiar a criar esse hábito. Vamos usar a capitalização. Quem tem projetos futuros, se a gente descobre que ele tem projetos futuros, eu posso falar de capitalização. E quem usa cheque especial. Poxa, a gente paga uns juros de cheque especial de tal valor. Vocês têm, acredito que todos tenham aqui a ferramenta de olhar quanto o cliente paga de cheque especial todo mês. E a gente consegue fazer uma âncora. Poxa, você paga aqui 300, 400, 500. Não está guardando nada. Se a gente guardar tanto, você ainda corre o risco de ganhar milhões, certo? Como abordar o cliente? E aqui eu vou trazer a minha sugestão de gatilho, que eu, Jéssica, se eu ouvisse, ia falar, putz, pode me contar, tá? Que é, posso te mostrar como transformar um pequeno valor em uma grande oportunidade? Se eu escrever isso, se eu começar a falar isso, é uma coisa que me chamaria atenção. Não sei de vocês, mas me chamaria muito atenção. Todo mundo tá vendo a tela, né, gente? Sim, Sim,
Quero te fazer Sim. um convite onde o seu risco é ficar milionário ou, no mínimo, guardar próximo a R$ 6.000. Olha os riscos que essa pessoa tem. Vocês minimamente ouviriam o que a Camila tem a dizer, o que o Christopher tem a dizer, o que a Adriana tem a dizer? Minimamente. E eu gosto muito de falar da capitalização com ar de brincadeira. Você ia falar, Camis? Não. Vocês concordam que fala, poxa, Camila, quero te fazer um convite. Cara, seu risco é ficar milionário. Você gosta desse risco? Milionária. Você gosta desse risco? Sim. Ou no mínimo, você vai pegar todo esse dinheiro que você guarda. Se fosse numa loteria federal, você infelizmente ia perder tudo. Faz esse ar de brincadeira. E aí, Camila, o que você faria hoje com 1.500.000? Um ponto importantíssimo aqui: vocês precisam entrar lá no sistema, olhar um título e conhecer os sorteios dele. Que se você bobear, o cliente falar, tá, mas quanto eu ganharia se aí? Você falar, peraí, vou ver. Aí lascou. A gente vai perder a confiança do cliente, porque eu vou consultar uma coisa, eu não sei nem o que é que eu tô falando, certo? Perguntas inteligentes. Você costuma jogar na loteria? Você se lembra de, nos últimos 2 anos, ter pago menos de R$ 500, R$ 1.000 de fatura? Que aqui é uma pergunta que a gente pode usar, que a gente já falou do consórcio também. Que seguro que seja, aqui você é uma pergunta de ancoragem, tá? Que a gente consegue ancorar o valor do cliente ao valor que a gente está falando. Vender com verdade. Se a gente acredita no produto, a gente transmite segurança para falar com propriedade, certo? Aqui falando de planejamento. Como que eu me planejaria para fazer hoje uma meta de capitalização? Se alguém me disser aqui, qual é mais ou menos a meta de capitalização mensal de vocês por mês? Você sabe me dizer? A minha tá 1.900. 1.000. Nem... Acertei aqui, né? Tá nessa média aqui. R$ 1.000, nós temos 4 semanas em média, certo? Uhum. R$ 250 se a gente for falar por semana, certo? Todo banco tem vários títulos. Eu, Jéssica, de repente, Jéssica, que conheço um pouco do consórcio, hein, falando de mim, tá? Perfil meu. Se alguém me oferta, de repente, um título de R$ 200, eu ia falar, putz, mas R$ 200 eu posso colocar num consórcio. Eu acho que, para mim, Jéssica, eu ia falar, putz, muita coisa para pôr uma capitalização por 60 meses. Eu, Jéssica. Mas se me ofertassem, de repente, R$ 90, falando muito bem falado, que eu tenho chance de ficar milionários, que eu tenho tantos números da sorte. Mas, Jéssica, se você fizer dois, você tem mais chances ainda, talvez eu faria dois de 90. Tipo assim, ancorada nos 90, sendo que é praticamente a mesma coisa do que os R$ 200. Mas porque eu me ancorei a um valor menor, falando de um produto de capitalização. É uma estratégia que eu usava, porque eu acredito nisso, que R$ 90 para mim era mais simples eu fazer, e eu fazer dois de 90 era mais simples do que eu fazer um de 200. Pensem no que vocês acreditam, porque se a gente não acreditar, vai ser difícil de vender. Vai ser mais difícil eu vender um título de 190, de 200, de R$ 220, se eu não acredito que eu faria um título desse. Mas e um de 90, vocês fariam? Putz, eu tô guardando R$ 90 que eu gastaria numa pizza que eu posso ganhar 1.000.000. Então, vê o que vocês acreditam para ofertar, que eu acho que fica mais fácil. Porque eu vejo que hoje a gente está fazendo muito pouco, perto do que o banco até espera e do que bateria a nossa meta. E aí deixar assim com só 50% não faz tanta diferença assim. Poxa, faz tanto numa semestral quanto em prêmios mensais a mais que é dado, em campanhas que aumentam ali a nossa entrega, e principalmente quando a gente fala de um mensal final, se a gente for falar de Itaú que é 1.200, poxa, a gente faz 1.100, poderia ter feito 1.200 se tivesse colocado um cuidado maior para ele. Divide por semana. Se eu falar de R$ 140, quantos eu tenho que fazer por mês? São 7, certo? 7 capitalizações de R$ 140 por semana é menos de duas por semana. Seriam 8 se for fazer duas por semana. Eu tenho 5 dias da semana. Será que eu consigo ofertar dois por semana para fechar essa meta? Minha sugestão aqui, falando em entrega, é fazer a estratégia dele, parar de deixar ele de lado, tá? Fechado? Para 3 dias vai dar tempo de fazer isso? Não. Então, façam a continha de vocês, vejam a mega necessidade de todas as estratégias, mensal, semestral, e trimestral, mas a partir de hoje, a gente tem 2 meses para fechar um segundo trimestre. Peguem a meta inteira,
faz a conta, vê qual é o título que vocês vão se apegar a falar, mesmo que seja para fazer um, dois, três, se apeguem a falar de um, conheçam ele na íntegra para falar dele. Faz conta, quanto eu preciso dele para fechar meu semestre? E aí faz por semana. Tenham isso muito bem mapeado. Fechou? Foi mais de uma pessoa que me falou, Jé, meu, esse produto tá travado, não tá indo, e eu, pela minha experiência, time que tenho, gerentes gerais ao meu lado, tá uma dor bem comum, tá? Mas nós não somos efeito manada, de falar, putz, tá difícil para todo mundo, tá tudo bem, tá difícil para mim. Se a gente se apegar a isso, a gente não vira alta performance. E quem olha e fala, putz, tá difícil para todo mundo, essa é a chance que eu tenho de me destacar, é aí que eu me destaco. Fechou? Você quer um materialzinho que tinha outra aula. Da capitalização era curta mesmo, eu queria trazer isso. Minha sugestão é essa, tá? Faz conta e não larga o produto. Não é um produto difícil de fazer. Alguém tem alguma sugestão que tá dando certo da capitalização? Ou dúvida do que eu trouxe aqui? Ô, Gé, E, eu tenho uma sugestão que eu falava para o pessoal do time na época, né? Dá uma olhada no extrato do cliente. Muitas vezes é um cliente que ele já tem o hábito de jogar, né? É bet, é uhum, loteria, tá lá que ele joga, né? Então, esse cliente, ele vai provavelmente aceitar com muito mais facilidade quando a gente traz exatamente essa abordagem que você passou, mostrando para ele, ó, você tem feito uma fezinha, a gente tem que ajudar a sorte, né? Eu tenho uma oportunidade aqui para você que eu identifiquei. E aí mostrar para ele que se ele faz um jogo na loteria ou qualquer outra plataforma de jogos, ele tem a chance de ganhar. Só que se ele não ganha, ele perde. E aqui, exatamente. esse risco ele não corre. E aí eu acho que esse cara que já faz, você não precisa falar que viu no extrato dele que ele faz, mas assim, ele é alto potencial, né? Então acho que fica a dica olhar o extrato e falar para todos, mas esse é falar com mais Contar a história assertividade ainda, ainda. né? Exato. Se bobear, a gente brinca que as pessoas brincam atrás e faz bagunça e fala, o que que aconteceu? Eu falo, um cliente ganhou na capitalização. Mas é muito É. verdade. Gente, gatilhos funcionam absurdamente, muito. Por mais que você seja já comercial, vendedor, conheçam a realidade, funciona com a gente. Eu estava esse final de semana lá em Serra Negra. Quem conhece Serra Negra sabe que é uma cidade de malhas, de lojas, né? E aí teve um dia que eu fui passear em várias lojas. Eu entrei em uma loja, então tinha muita gente, estava olhando algumas coisas. Aí tinha uma outra cliente, uma outra vendedora atendendo ela. Ela pegou e falou assim, ó, tem certeza que você não vai levar? É a última peça. Foi muito vendido. Ela falou assim, deixa reservado que eu vou ver. Gente, a minha orelha fez assim, ó. Puf! Eu não sabia nem o que era. Não sabia nem que peça que era, que produto que era. Mas eu ouvi a última peça. Esse daqui estourou de vendas. A mulher saiu da loja. Eu falei, que é a última? Que peça é essa? O que é isso? Minha orelha fez assim, ó, porque a mulher falou que era a última peça. Foi muito vendida. Eu precisava saber o que era. No mínimo, era uma peça muito bonita, muito boa. Era a última. Eu nem sei se era verdade que era a última ou não. Automaticamente, eu fiz assim, ó, para olhar o que que aquela mulher estava querendo comprar e ela deixou reservado. Eu perguntei o que que era a última peça. Ela me mostrou era um vestido que não era muito do meu gosto, mas eu quis saber. Eu fiquei curiosa para saber o que era a última peça que tinha reservado. Juro para vocês. Eu falei, eu preciso contar isso pra galera, porque eu caí no meu golpe. Golpe não, tá? Eu caí na minha armadilha. É literalmente um gatilho de curiosidade, assim, e de prova social. Puxa, é a última peça, tem certeza? E todo mundo comprou? Todo mundo comprou, é a última peça, eu preciso saber o que é. Eu literalmente me senti assim, tá? Gatilho mental funciona muito. Então, aqui em capitalização cara, imaginem alguém ouvir falar para vocês, cara, eu quero te mostrar uma coisa, com um pequeno valor, você pode ter uma, assim, mudar de vida. Minimamente eu vou querer saber o que é. Então, eu sei que tem gente que vai falar, meu, eu vou falar assim com o cliente. Falem assim com o cliente. Todos os produtos que eu acredito muito, por exemplo, um seguro residencial, eu falo com palavras assim, falar, poxa, eu tenho um seguro residencial de R$ 30, que me dá assistências, que qualquer coisinha que eu precise, eu tô chamando. Camila, eu tô te ligando para te dar um presente. Presente? Cara, R$ 30? Qualquer coisinha eu tô chamando.
Vocês conhecem a assistência da Porto Seguro, por exemplo? Cara, R$ 30 é um presente. E eu falo pro cliente, eu estou te ligando para te dar um presente, porque é quase de graça. Funcionava ou não funcionava, Paulo? Sim, muito. A gente precisa tirar essa, não estou falando formalidade, mas receio de falar algumas coisas e funciona muito. Eu tenho muitos cases, pessoas que. Eu tinha um funcionário que chegou no banco, quando ele chegou, ele estava sem sistema, sem carteira. Eu falei: olha, eu quero que você faça o seguinte: você vai pegar esse produto e para todos os clientes que você vai falar que está dando um presente. Ele vai falar: vou falar um presente. É, um presente. Meu chefe, eu vou falar presente. Você vai falar presente. Confia em mim. Esses dias ele falou até com o meu time, a Adri estava presente. Você estava, Adri, nesse dia? Sim, Quantos seguros ele faz inclusive, por dia? ixi, ele tava falando os cases que ele teve vários, né? Que ele vende muito com a palavra apresentão. E aí eu comecei a colocar isso na minha abordagem. E eu ia te falar que deu muito certo, já com 2 clientes. E assim, quem não quer ganhar presente hoje em dia, É, né? Então, exatamente. já sou diferente e desperta tal curiosidade também. O cliente presente? Como assim? Me explica. É É muito Exatamente. isso. legal essa abordagem. E quando eu falei pra ele, ele falou: Meu, eu vou falar presente, mas não é de graça. Cara, para mim é um presente. Eu acredito que é um presente, porque não existe, não tem condição. Um seguro desse por R$ 30 é um presente para clientes exclusivos. E ele faz 5, 6, 7 por dia. A gente tinha a Paulinha tá aqui para não me deixar mentir. 40 apólices por mês. Uhum. Vendia 40. muito mesmo, Não é muito. mentira. E fazia 5 por dia tranquilamente. E aí, vamos falar de varejo? Se a gente for falar de varejo, que é a maior realidade aqui, se a gente esperar a nossa entrega de tacadona, 500, 1.000, cara, a gente vai sofrer muito, assim, até a hora que sair. E se não sair, vai doer. A gente precisa varejar, a gente precisa amar varejar. Até que a gente vá para uma alta renda ou coisa do tipo, que eu também não acredito que a gente tem que ficar só na tacadona, a gente vai sofrer, vai ter mês que vai ser muito bom e vai ter mês que não vai ser. E a gente nunca consegue crescer, porque fica nessa instabilidade. Às vezes o mês que é muito bom porque eu fiz muitas tacadas boas, vão cobrir o segundo mês que eu não foi bom porque eu não consegui fazer tacadas boas. Se a gente todo dia faz o picadinho, e eu brinco a palavra picadinho, Dri tá aqui para não me deixar mentir, porque eu acredito muito no picadinho no varejo. A gente precisa fazer a nossa conta de todas as metas que a gente tem, dividir por 30, desculpa, por 20, né, que são dias úteis, por semana e fazer picadinho. Todos os dias eu vou entregar todas as minhas linhas. Só se eu for uma máquina, e vai ter dias que eu vou fazer também, porque como eu falei para vocês já, todas as aulas, quanto mais especialista no cliente eu for, já sendo especialista no produto, eu faço um 360 e eu consigo fazer muitas coisas para um cliente, porque eu acredito que o produto do banco, ele ajuda, ele facilita a nossa vida demais, demais, falo nossa vida como cliente, tá? Muito, muito, eu acredito nisso. E eu quero que cada vez mais vocês acreditem também para falar com propriedade sobre, tá? Bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui em uma planilha. Adoro. Esses dias a Paulinha falou, já coloca curso de Saudades das suas Excel, planilhas. vai, curso de Excel. Rapaz, eu Dei não tanto sou trabalho para Jéssica com essas planilhas, misericórdia. Gente, eu crio planilha para tudo para facilitar a minha vida, vocês não têm noção. Sempre falo pro meu time, vocês não são obrigados a usar, mas cara, facilita a vida, vocês não têm noção. Muito, Essa muito mesmo. daqui é uma planilha adaptada. Ela, eu vou mandar para vocês, ela facilita muito a vida com a conversa com o cliente. E aqui eu vou mostrar para vocês o como, tá? Eu queria fazer uma abordagem aqui. Quem pode fazer essa abordagem comigo? Eu queria mostrar essa planilha para vocês para a conversa do dia a dia. Nós somos bancários, nós conhecemos o juros composto, só que essa planilha, assim, ela brilha os olhos absurdamente. Quando vocês olham, vocês ficam malucos. Eu, pelo menos comigo, é assim, tá? Lembra de tudo que a gente já falou até hoje, quando a gente fala com o cliente sobre não poupar nada, o cliente que não guarda dinheiro, o cliente que não tem investimento aqui, não tem investimento em lugar nenhum, que gasta 5, 6 mil em cartão de crédito, que não tem saúde financeira, ou que até tem de repente 40, 45, 50 anos, tem 200 mil investido, e é o dinheiro da vida. E quando a gente fala, até quando a gente vai falar do seguro, para quem é do Itaú, que a gente fala da proteção de renda,
quando a gente fala sobre proteger o salário, proteger o valor investido, os clientes, eles não, muitos, a maioria, quando a gente fala de varejo e até de alta renda, nem sempre eles sabem, não conhecem o poder dos juros compostos. E aqui eu quero trazer uma ferramenta para que vocês tenham no computador de vocês, enviem para o e-mail do banco, e vocês vão poder falar para o cliente assim: eu tenho uma ferramenta onde eu posso transformar a sua vida. Eu vou te ensinar a guardar, a criar um patrimônio de 500 mil, de 1 milhão. Você quer saber sobre isso? Alguém aqui ia querer saber? Sim. Sim. Como? A Jéssica tem uma ferramenta poderosa para me fazer ser milionária. E aí eu faço a pergunta para vocês nas últimas ofertas que a gente fez. Você já tem milionários na família? Você almeja ser a primeira milionária da sua família? Ou você tem perspectiva de ser a primeira milionária da família? Vai ser muito comum o cliente falar que almeja sim. Aí você fala de perspectiva, qual que é a perspectiva de acordo com o movimento financeiro que tem hoje? A maioria não tem perspectiva, porque não cuida disso hoje, não cuida do eu do futuro, só cuida do eu do presente, certo? Então, eu vou trazer Sim. essa ferramenta aqui para vocês, para a gente conseguir fazer essa conversa com mais propriedade, tá? Então, tô falando com a Adriana. Vejo que a Adriana hoje não tem o hábito de poupar, não usa bastante cartão de crédito. Quando eu olho o saldo em conta, o dinheiro entra, às vezes cobra um pouquinho do LIS, paga o cartão, paga a parcela e fica naquilo, certo? Vocês têm cliente nesse perfil? É comum que os clientes sobra dinheiro, todo mundo poupa, todo mundo tem consórcio, todo mundo tem investimento, é a maioria, né, dos nossos clientes que são super tranquilos financeiramente. Cultura do Brasil, né? Só que não, né? Só que não. Não. Sorte a nossa, porque a gente tem muito mato para cortar, muita saúde financeira para ensinar, tá? Então, essa planilha para vocês entenderem, e nós vamos preencher as células em azul, tá bom? Então, falando aqui com a Adriana, Fladri, eu tenho uma ferramenta onde eu posso te mostrar como formar um patrimônio de pelo menos 500 mil, ou pensando em 1 milhão. Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, você tem perspectiva de se aposentar bem? Sim. Você tem perspectiva? Sim. Olhando um pouquinho aqui da sua conta, de ainda não está poupando nenhum valor, você tem hoje 30 anos e usa, teoricamente, todo o seu salário aqui em comprometimento mensal, financeiro, enfim, como sua gerente, eu quero mudar esse cenário e te mostrar que é possível a gente formar um patrimônio. Com o cenário financeiro que você está vivendo hoje, que a gente já conversou, em quanto tempo você acredita que tenha 1 milhão, pelo menos? Eu tenho perspectiva, mas eu não tenho ainda nada projetado. Você quer, certo? Quero, Então hoje a quero. gente vai projetar, tá bom? Sim, Hoje você tem um valor aqui guardado de 15 mil reais, certo? sim, E aí eu quero te mostrar que, como a gente já conversou um pouco, você não se recorda de ter guardado, pago menos de 2, 3, 4 mil de fatura, certo? certo. Se a gente começa hoje com 500 reais mensais, tá? Vamos pegar 500 reais e investir, tô falando de investimento. E eu te prometo que isso, se eu for falar de Jéssica, me entrega a minha meta, não é algo que mudaria a minha vida. Porque 500 reais numa meta, por exemplo, falando de entrega a Jéssica, tá? Eu quero te mostrar o quanto eu quero cuidar da Adriana. Se você coloca 500 reais no investimento hoje, é um investimento. Na minha meta de 1 milhão, e eu tô te falando a realidade, o quanto eu quero cuidar de você, Adriana, tá? Isso aqui é para mudar a sua vida. Não é a minha, teoricamente, hoje. Eu vou te falar o porquê. 500 reais hoje, você vai colocar, vai aplicar, falando de investimento. Se você consegue fazer isso hoje, você tem 30 anos, tô chutando, tá, Adri? Sei que você tem só 18. Com quantos anos você planeja se aposentar? Planejar eu não tenho ainda planejado, mas eu pretendo por volta ali dos meus 55 anos. Então, faltam 25 anos, certo? Sim, Se você consegue guardar 500 reais em 25 anos, falando hoje a uma rentabilidade, eu vou colocar 0,85%. A gente está no cenário de maior rentabilidade hoje, tá?
isso é instável, depende muito de cenário econômico, falando de Selic, hoje a gente tem investimentos já pagando 1%, vou colocar 0,85%. Você tem noção do que esses R$ 500 com esses 15 mil investidos vão virar em 25 anos? Não tenho. Eles vão virar aproximadamente R$ 900 mil, Dri. Uau. Aproximadamente. R$ 500 por mês você gasta com iFood, com pizza, com padaria e com bobeirinha? Fácil. Porque a sua aposentadoria tá ficando aí, no iFood, na pizza, na bobeirinha, numa coisinha aqui, numa coisinha ali, porque eu tô falando de R$ 500 por mês, tá? Uhum. Agora, a gente já conversou um pouquinho sobre a carta de crédito para aumento patrimonial, a gente já conversou um pouquinho sobre a carta de crédito para realização de sonhos, para você fazer uma viagem, certo? Agora eu Sim. quero falar da Adriana do futuro, tá? Pensando no seu eu do futuro, literalmente. Você tem noção de qual é a porcentagem de idosos no Brasil hoje que são independentes financeiramente, que não dependem de ninguém? Não tenho esse número. Há pelo menos um ano atrás, estava em 1,3%. 1,3% dos idosos no Brasil são independentes. O restante dependem dos filhos, do marido, da esposa ou de alguém, ou vivem, infelizmente, em situação mais precária, porque não tem a quem recorrer. Eu já ajudei milhares, milhares, e assim, todos os clientes que eu consigo conversar, que me ouvem, que passam pela minha consultoria para a gente mudar esse cenário, eu tenho certeza que fazendo o que eu planejo, não vão estar dentro desses 98,7. E a gente vai subir minimamente esses 1,3 com os meus clientes. E você vai ser uma delas, tá? Se eu te falar dessa carta de aumento de patrimônio que a gente conversou para você fazer, pensando naqueles 30 mil que vão corrigir durante os 4 anos e vai valer, pelo menos uns 40, tá? Daqui 4 anos, vamos colocar, Adri, que você vai ficar 20 anos guardando esses R$ 500, porque os primeiros 4 a gente vai fazer a carta para aumento de patrimônio, certo? Certo? Hoje você tem 15, nós vamos ter mais 40, mais ou menos. Vamos, aí se apega aqui que eu falei que você teria, com R$ 500 por mês, 876 mil, certo? Sim. Só que a partir de agora, a gente vai iniciar um planejamento com essa carta para aumento de patrimônio, onde você vai ter no final por volta de 40 mil, mais os 15. Então, o montante final de 55 mil, que são os 40 mil da carta, que você vai pegar em dinheiro lá no final, certo? Sim. Mais os 15. E aí você continua pagando R$ 500. Já não vai mais ser 25 anos, serão 20. Que você vai ter pago uns 20 anos dessa carta, uns 5 anos, desculpa, dessa carta, e por mais 20 anos pagando R$ 500, você vai ter 808 mil. Se você pagar por 20, se você coloca R$ 500 nesse investimento e mais os 40 mil da carta, você tem 1.400.000. Só para você ter noção a diferença que dá esses 40 mil se você faz essa carta que eu te falei. Ou, aí vamos lá, 1.382.000 com a carta, 876 mil sem a carta. O que te brilha mais os olhos? O que você acha que mudaria mais a sua vida lá, falando de se aposentar com 50 anos? 1 milhão em conta. 1.400.000 praticamente, quase o dobro, tá? Por Sim. conta do montante que a gente vai colocar aqui com a carta de aumento de patrimônio. Você tem uns 55 mil para a gente já começar aqui ou não? Você acha ideal a gente se planejar para hoje você formar esses 40 mil? Não tenho, acho ideal a gente iniciar esse planejamento. Então, a gente vai iniciar esse planejamento com R$ 500 na carta de aproximadamente 30 mil. Você vai guardar esses R$ 500 aqui. Se você falar, Jéssica, hoje não consigo 500, ok. Pelo menos 300, vamos já colocando nesse fundo de investimento que a gente vai conversar. 300 mil, você já vai ter aproximadamente 600 investido, tá? E aí, a gente vai colocar nessa carta mais os 500, porque a gente vai somar 800, tá? E aí, finalizou a carta,
você vai colocar por 5 anos R$ 300, você vai ter 50 mil mais ou menos por 5 anos. Depois, por mais 20, aí a gente vai somar 25. Peraí. Por mais 20, você vai somar os 800 no investimento. Só que aí você já vai ter os 55 mil. Então, vai ser mais 1 milhão, colocando R$ 800 nesse fundo de investimento. Se você colocasse só 15, você teria 737 mil. Aqui, tirando a conversa com o Adriano como cliente, vocês entenderam que se a gente fala do crédito do consórcio para aumento de patrimônio, a gente coloca um valor maior no montante inicial? Sim. Eu sei que fiz confusão aqui nas contas doidas, porque primeiro ela vai pagar 5 anos no consórcio, ou seja, 5 anos pagando consórcio, mais um pouquinho no investimento. E depois mais 20 anos no investimento junto com o montante inicial de consórcio, entenderam? Se ela fala, depois eu consigo colocar R$ 1.000 aqui por 20 anos, são 892 mil. Vocês já tinham feito essa continha em calculadora HP ou uma outra planilha para ter um saldo de aumento que, falando de investimento, saldo de juros composto? Não. Eu já fiz na HP, mas fazendo assim com consórcio, não. O consórcio, assim, foi uma abordagem que eu adaptei para entender onde faria sentido colocar aqui para investimento. E, literalmente, o consórcio, se a gente for falar aqui em 3 anos, 4 anos, a gente não juntaria 5 mil, 50 mil. Eu não juntei até agora. É agora que eu vou falar, não, eu vou juntar. Então, agora eu vou ensinar a Adriana a, literalmente, eu vou fazer os primeiros 50 mil dela. Fiz os primeiros 50 mil dela, vamos supor que ela não tinha nada. Adriana começou 5 anos, 4 anos, juntou 50 mil. Deu 4 anos, a Adriana tinha 34 agora. Cheguei com 34 anos, com 50 para 5, vamos colocar aqui 50 mil. R$ 0 mensal por enquanto. Hoje a Adriana tem 34 anos e quer aposentar com 55, certo? Ou seja, Sim. ela vai ter 21 anos para guardar e fazer um dinheiro, certo? Se ela pegasse esse valor que ela fez no consórcio de 50 mil e não colocasse nada por mês por 21 anos, com 55 anos ela já teria 421 de valor investido. Isso porque por 21 anos esses 50 mil ficou valorizando. Esses 50 mil ficou rendendo. Certo? Todo mundo tinha essa consciência? Ou não? Deixa parado para pensar. Fala comigo. Natália, Vitor, Brida, todo mundo fala comigo. Tira todos vocês do mood. Eu, particularmente, nunca parei a pensar nisso. Tirei todo Eu mundo do também. mood pra vocês falarem comigo. Cadê? Me falem a verdade. Você tá falando, não, que loucura é essa que você tá me falando, Jéssica? Nath? Oi, não, também eu tô aqui Eu também não, gente. Eu nunca abismada. parei pra pensar nisso. Eu Eu falo também porque nunca tinha feito esse cálculo junto com o Fazendo o cálculo cliente. assim, É, eu nunca tinha feito. é muito mais tangível, porque quando a gente vai abordar o cliente ali em linha, principalmente que é a minha realidade, a gente mostra para o cliente que tem potencial ali de a gente fazer uma alavancagem de patrimônio, mas a mas não gente não sabe consegue quanto. colocar em números, exato. E quando eu venho com uma planilha ou com algo mais específico para ele, ele consegue enxergar que faz sentido. Faz muito sentido. Vocês concordam que agora vocês têm uma ferramenta poderosa em mãos para fazer uma consultoria financeira? Sim, Jéssica, tá? Eu tenho um terreno hoje que vale por volta de, vou falar valor aleatório, R$ 100.000. Eu comprei esse terreno quando vendi um apartamento na pandemia, pensando, um dia você vai me dar alguma coisa, eu construo com alguma coisa, vou alugar alguma coisa, eu vou fazer com esse lugar, para não torrar esse dinheiro. Depois, ainda não fiz nada com ele, tá lá, eu falo, meu, se eu construo, não construo, por quê? Vamos supor que o terreno vale 150 mil. Eu tenho 32 anos hoje, tá? Faltam 23 anos para eu fazer 55. Cara, se eu pego esse dinheiro que já tá lá desde 2022, esse terreno, vamos supor que seja 150 mil. Já tá 3 anos parado. Eu já teria ganhado 53.
A gente precisa ter essa conversa com o nosso cliente. Graças a Deus, meu terreno valorizou. E eu não sei se ele vai valorizar mais ainda. Tá, e daqui 3 anos, será que ele vai estar valendo 278, 276? Aí eu já começo a pensar, putz, e se eu vendo, deixo esse dinheiro parado? Porque eu vou pegar esse terreno, eu vou construir lá, fazer dívida até o talo para construir, de repente, alguma coisa, sendo que eu quero cuidar para minha aposentadoria. Pô, se eu me aposentar com 50 anos e não fazer nada, 150, opa, se eu deixar 50 anos, estava bom, né? Tenho 32. Se eu deixar 150 mil parado por 23 anos, com 55 eu tenho 1,5 milhão. Se eu não fazer nada com dinheiro. Só que se esse dinheiro tiver em poupança, eu tenho 450. Vocês têm noção que vocês têm muito cliente com dinheiro em poupança? Tipo, e real, eu deixar um dinheiro em poupança. Eu preciso falar, Camila, você tem hoje aqui 30 mil em poupança, que em 5 anos vai estar valendo 38. Mas se eu colocar hoje num LCX, vai estar valendo 55. Eu preciso conversar com você hoje. Vocês acham que vocês teriam mais segurança, ou então responsabilidade, ou então autoridade para falar com o cliente? Alguém tem dúvida da planilha para eu seguir para o próximo? Não, essa planilha para mim aí tá sendo um ouro. Só que no meu caso, É, para poder eu falar com o cliente sobre isso, eu tenho que primeiro conhecer o produto de fato, igual você falou no começo da aula, para não passar insegurança para o cliente. ouvir o que a gente precisa fazer muito, muito, muito enquanto funcionário. Eu vou entrar aqui no do Itaú, que é o meu banco, em grande maioria aqui, fiz a mesma coisa com o Christopher, né, Christopher? Itaú.com.br. Não vou entrar em conta, vou entrar aqui no meu acesso de cliente, tá? Para você. Você hoje vai falar com o cliente mais varejo, certo? Sim. Então vamos lá. Itaú, outros perfis. Uniclass, nananã. Aqui não tem o IA, meu Deus do céu. Peraí. Vou entrar aqui no do Uniclass, que não vai ser muito diferente, tá? Uhum. Entrei aqui na conta do Uniclass, eu tenho crédito, cartão, minhas vantagens, consórcio, investimento, renegociação, seguro, câmbio, e aqui vale muito para a Brida também, que está buscando ingressar, tá, Bri? Entra aqui, cara, e entende tudo de produto. Vou entrar aqui nos seguros. Tem todos os produtos do segmento em seguros. Entrei em seguros, né? Então, vamos lá, ó. Seguro nas agências. Nananã, né? Vai ter tudo. Assistências, é onde falar. Vai ter todos os produtos. Aqui, eu vou pegar e vou conhecer todos de uma vez e vou dominar tudo. Cara, vamos por partes. Eu preciso fazer seguro, eu preciso fazer todos. Eu tenho a meta de todos. Preciso fazer Uhum. seguro. Então, eu vou dominar o seguro residencial pro varejo. Eu vou dominar um produto, um seguro, para eu dominar e saber falar dele. Assim, o cliente vai me perguntar tudo, eu vou saber tudo, porque eu vou quebrar todas as objeções. Focar mais no perfil que é a realidade da agência, né? Exatamente, exatamente. Eu tive uma aula que é cliente da Caixa, a funcionária da Caixa, falou, Gel, eu só atendo cliente que recebe benefício. Pô, eu vou falar de consórcio de 300 mil com essa pessoa que ganha R$ 700? Não faz menor sentido. Eu vou precisar me especializar, então, naquele cliente que eu falo. Entendeu? É só esse cliente que eu atendo? Eu preciso entender. Aí eu perguntei para ela, tá, se você parar tudo, for lá para trás, fazer tele por 1 hora por dia, é esse cliente que você vai ligar? Ela, não. Então a gente vai se organizar para fazer tele 1 hora, 2 horas por dia. Vamos ver onde vai dar para ir. Porque de repente não vai ser só com o cliente que está recebendo benefício que eu vou entregar meus tantos milhões. Diga, Paulinha. Não, então, é que falando um pouquinho aí do seguro, né? O seguro residencial, gente, dá para vender de baseada. É só a gente ter o hábito, né? O hábito, assim como a Exatamente. capitalização, que a já está explicando, o residencial é hábito, porque ele é muito Falar. bom. É muito bom, não tem É, como.
É um residencial Itaú Porto, as melhores assistências que tem no mercado, né? E por um custo-benefício excelente. Então, quando a gente traz essa, ó, tem um presentão para você, nossa, tô te ligando com, tem uma excelente notícia para te dar, tô com uma boa, uma boa notícia para te dar, tenho algo muito importante para te contar, né? A gente consegue aqui te proporcionar um seguro residencial da Porto, né? Enche a boca para falar Itaú Porto, com as melhores assistências por apenas X. Gente, lá no serviço digital, no SD, quando eu trabalhava lá, a galera vendia muito seguro residencial. Por quê? Porque tinha o hábito de fazer sempre a oferta carona. Não era pouco, Então, não. acho que vale a pena. Oi, Que gente, é o deixa eu picadinho, só né? contar É o picadinho. Diga, Vi. rapidinho, só contar um caso que aconteceu e foi real, não foi. Aparece, Vitor, quero te ver. Ah, eu tô muito feio. Ah, Vitor, para. Peraí, deixa eu ligar aqui. Tô brincando. O que que aconteceu? Cadê? Moço, tá Tô te vendo aparecendo? agora, pode falar. Ah, o que que aconteceu? Aqui em Januário, em Minas, quando eu entrei na agência, eu ofertei um seguro para uma cliente, só que ela queria o consignado e não quis fazer o seguro, não fez, de fato não fez. Passou, acho que não foi nem. Tem 2 meses e um pouquinho que eu tô na agência. Agora, acho que foi semana retrasada, ou foi uns 15 dias atrás, a casa dela pegou fogo. Ela perdeu tudo, 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 tudo. Tem Hum. vídeo. Ela me mandou um vídeo no WhatsApp. Eu vou enviar no grupo. Gente, deu dó. Ela perdeu tudo, tudo, tudo. A casa inteira pegou fogo. E ela não tinha feito. E ela não tinha feito. Meu Você Deus. atende agência física, Vitor, ou é digital? Ele é Como? estagiário da agência física, o Paulinha. Então, você tem uma grande oportunidade aí, mas uma grande oportunidade. O seguro, ele se vende muito mais quando tem um sinistro, né? Quando tem um evento, do que quando não tem. Conta essa história para todo mundo na agência. Conta Então, eu sim. comecei a usar esse caso. Eu chego a mostrar os vídeos para clientes. Tipo assim, olha aqui, ó. Eu começo a mostrar os vídeos para eles verem que é real. E aí você pode Vi. usar o apelo emocional, falar assim, olha, sabe por que que eu tô te falando isso? Porque se eu tivesse insistido um pouco mais, né, se eu tivesse mostrado para essa cliente o quanto era importante, eu teria evitado que ela tivesse esse prejuízo. Então, Eu sabe, porque tenho aí você essa pega a pessoa no apelo. responsabilidade. É E isso. isso é uma responsabilidade social minha de falar o quanto é importante você ter. E é tão baratinho, pronto, acabou. Sim, gente, e eu fiquei me sentindo culpado, Eu porque eu pensei, imagino que não você ficou culpado, mal. mas eu fiquei mal porque eu pensei assim, eu poderia ter insistido um pouco mais. Aí eu conversando com as meninas da agência, aí elas falaram que todo mês, quando essa cliente ia lá sacar, elas também ofertavam para ela o seguro e ela não queria fazer. Não queria fazer de jeito nenhum. Só Ai, que eu que dó. coloquei como eu fiz o consignado para ela, eu coloquei meu WhatsApp, porque eu fiquei de ligar para ela quando o dinheiro caísse na conta. Então eu coloquei meu WhatsApp no extrato dela. Então ela, como viu meu número, me mandou o vídeo. Eu fiquei assim, meu É Deus. muito Gente, triste. eu vou enviar para vocês o vídeo. A casa não sobrou nada. Você quer que é nada? Ô, Vi, a cidade é pequena, não é ou não? Cidade As pequena, só que pessoas ela ficam mora numa sabendo, comunidade. assim? Hã? As pessoas ficam sabendo do que aconteceu para Ficam, porque a ficam. cidade é pequena, você fala, você pode ver lá no bairro tal. Sim, sim. E Avisa esse isso assim, caso triste, mas aconteceu é a numa verdade. comunidade. Teve uma Então, vez, e não é muito distante, tá? Foi em janeiro. A Adriana ainda não estava lá. Na agência vizinha, só que foi a cliente fez o seguro. Na agência vizinha, um gerente ofertou um seguro de renda, e a cliente acho que era uma mulher, porque eu ouvi eles contando a história. Foi numa agência vizinha da minha, parceira mesmo. A cliente que fez o seguro, dia seguinte ou dias depois, gente, ela foi arrastada pelo Uber, o carro. Não sei se propositalmente, que eu não ouvi toda a história direito, mas eu sei que ele falava que ela ligou para agradecer porque ela passou por uma situação onde foi sair do Uber e foi arrastada alguns metros. E ela literalmente ficou toda machucada, foi parar em um hospital e tinha acabado de fazer um seguro para renda. Então, nesse caso, ela tinha feito. Fala, Cris. Eu ia comentar justamente uma história parecida com a da Paula. A cliente fez um seguro antes de eu entrar na Banco do Brasil, na agência, por reciprocidade. Ela encontrou um valor na conta que eu considerava perdido e fez o seguro. Logo depois que eu entrei, a casa dela pegou fogo. Ela perdeu tudo. Foi um dos meus primeiros atendimentos, começando bem, Meu Deus, Cris. mas hoje ela me contou que a casa está terminando de ser construída com o dinheiro do seguro.
E Tá ela vendo? pagava em torno de R$ 30 por mês. Poxa, meu Não é, Deus, não é uma 30 reais. sensação gostosa saber que a gente ajudou uma pessoa que foi porque você, né, É, viabilizou aquele negócio? É muito bom, gente, não é é? uma sensação incrível, porque assim, ó, como ela foi encaminhar 2, 3 horas depois do ocorrido e ela quase morreu, foi realmente bem Misericórdia. complicado. Foi uma experiência para mim pesada no início, porque eu era um funcionário novo na agência, né? Eu tinha acabado de passar o período de experiência, mas eu acompanhei tudo. Então ela hoje ela é eterna, ela é muito grata a esse atendimento que teve naquele momento. E como a cidade é muito pequena, outras pessoas vieram fazer o seguro por Exatamente. causa do ocorrido. Só que hoje eu queria pedir para vocês até opiniões e um auxílio, porque eu tenho um pouco de dificuldade de vender esse produto no telefone. Ó, posso falar uma coisa em relação ao telefone? Falando da minha vida, sim, 10 anos de telefone, 5 não, mas era início de carreira também. E de ter alunos de telefone, né, do digital, e ter pessoas que são da rede física. Não muda nada. Seja 100% você, o que você é no físico, seja pelo telefone. Não mude nada. A forma de falar, a simpatia, o sorriso na voz. Não mude nada. Treina. Treina. Treina em casa. Treina, treina, treina. Eu teve uma outra situação que aconteceu na viagem. Eu sempre gosto muito do storytelling. E eu vou contar uma situação para vocês. Que eu comentei lá com a minha mãe. Nós fomos no jantar fora. Teve um dia que a gente foi almoçar e 2 jantar. Um dia a gente jantava fora, outro dia na casa, assim, né? Porque não é barato a gente jantar e comer em 6 pessoas em cidades assim. A gente foi em um restaurante que a gente gostou muito. Só que esse restaurante tinha uma cadeirinha, eu postei inclusive um vídeo, que na cadeirinha de criança era a princesa, era o Shrek, era a Fiona, e minhas filhas amaram. Então, no primeiro dia a gente foi lá, no segundo elas não fizeram um show porque queriam ir lá, e no terceiro quiseram ir lá também. Eu não pude conhecer outro restaurante por culpa das crianças, por culpa da cadeirinha, que era de princesa. Eu fui sentar em outro restaurante, ela deu um show. E não adianta, eu tenho uma filha, como eu já falei para vocês, neurotípica. Se eu não fizer o que ela quer, vai dar surto e ninguém come. Enfim, no primeiro dia a gente fez um pedido, pediu isso, pediu aquilo, foi demais. No segundo dia eu falei, poxa, eu acho que se eu pedir esse aqui, não precisa daquele. No terceiro dia, foi melhor ainda. Eu falei, cara, como pode? A constância, ela nos leva à excelência. A constância, ela literalmente faz a gente fazer muito melhor. A gente tem menos prejuízo. A gente tem mais economia, porque é a constância. E o que me levou no terceiro dia a gastar menos, comer igual e sair de lá, meu, rapidinho acabou e fui. Foi ter ido 3 vezes. E aqui é sobre tudo, não é sobre o restaurante, é sobre tudo na vida. A primeira oferta que você fizer por telefone, você vai falar: Meu Deus do céu, o E que eu nesse caso em falei? específico, foi bom para você, porque você conseguiu fazer a diversão da sua filha, você conseguiu economizar, Uhum. e foi bom pro dono do restaurante, que você voltou 3 vezes. 3 vezes. No terceiro dia, eles me deram um monte de pirulito. Eu falei: as meninas queriam pirulito. Eu falei: Quanto é? Na cortesia. Amanhã vocês voltam. No terceiro dia, ainda teve um agravante, que foi ontem à noite. Além delas fazer show que não queria ir no outro, tá? Era o único restaurante que estava passando um telão assim do jogo do Palmeiras. E meu pai e meu marido são palmeirense. Não vou dizer meu time para não causar grandes brigas aqui, mas meu marido e meu pai é palmeirense, não dá para ser corintiana, né, gente? Mas estava passando o jogo, então não tinha nem discussão, meu pai já quis ir lá também. Mas no terceiro dia, gente, a mocinha que atendia já foi brincar com a boneca da minha filha. O rapaz que servia já foi lá conversar com a gente, já sabia toda a minha história. Porque 3 vezes é literalmente a constância. E aqui, tema nada a ver com a venda, mas falando de constância, foi uma coisa que eu pensei lá. Eles nem olharam o cardápio. Já eu olhei e falei: vai ser isso, pronto, acabou. Falei: meu, o primeiro dia eu fiquei olhando o cardápio, pensando: será que é bom? Será que eu vou gostar? Constância, gente. A primeira venda por ligação, a primeira venda pessoalmente. Eu teria um frio na barriga de entrar numa agência física hoje e vender para o cliente e falar: Meu Deus, pera, vai dar? No terceiro dia, misericórdia, já estou falando com ele, com a esposa, com o irmão, com o periquito, com o papagaio. É constância, literalmente. Agora vamos voltar para a planilha. O que vocês acharam dela? Ah, eu Amei. amei essa planilha, Jé. Amei. Não, Te... eu quero essa planilha no meu e-mail amanhã, para quando eu conseguir Na ser minha AM. mesa agora. Eu também quero no meu e-mail, Jé. Eu Vamos também. agora falando da mesma planilha para sucessão patrimonial. Adoro, vamos.
Pode ser você agora, Paulinha? Pode. Paulinha, Aí me dá. falou de seguro, eu amo, gente. Eu Amo, sou né? apaixonada por Me seguro. dá, assim, cria um personagem aqui, tá? Paula, Tá bom. agora que falamos de tudo isso, agora eu preciso te proteger também. Além de cuidar do seu futuro, eu preciso proteger o seu presente, os seus entes, né? Me fala uma coisa, quanto você tem hoje de bens móveis, mais ou menos, para a gente calcular o seu patrimônio? Casa, terrenos, enfim. Ah, tenho duas casas. Mais ou menos em Mais ou valor, menos, mais ou menos 2 milhões. 2 milhões. Falando de bens imóveis, tá? Veículo, bens que a gente pode colocar como patrimônio mesmo. Um carro. Mais ou menos o valor, Carro 75 mil. 75 mil. Hoje você tem os 15 mil investido, né? Vamos fingir que você é a Adriana agora, tá? Tem Tá. algum outro tipo de bem, de patrimônio que a gente pode colocar aqui? Não. Tá. Se a gente for falar em cenário de Brasil hoje, né? Eu preciso te alertar sobre proteção sucessória. Ainda nem colocando os milhões que você vai ter, além de bens milionários, valor e investimentos milionários, pensando na sua aposentadoria. Minimamente, hoje, para você fazer uma proteção sucessória, ou seja, se você vem a faltar, todos esses bens ficam presos. Então, os seus filhos, eles não terão acesso a esses bens. Exemplo, tá? Sei que vamos fingir que você tem filhos pequenos aqui, Brida, finge que você é criança. Você tem filhos pequenos ainda, se Deus o livre você venha a faltar, eles não estão 100% respaldados, esses bens estão presos. Se precisar vender ou coisa do tipo, até o seu investimento, quando você já, vamos supor que já tenha formado meio milhão, por exemplo, tudo isso fica aqui preso, falando de governo, tá? Fica em inventário. Uhum, Então, no dinheiro eles não conseguem mexer, e nos bens eles conseguem morar uhum, somente, alugar, vender ou coisa do tipo, nada disso. Então, quando a gente fala de proteção sucessória, que faz parte da minha consultoria, eu preciso te mostrar que hoje você tem em patrimônio mais ou menos 2 milhões e 90 mil, falando de carro e bens, tá? E valor investido. Mais ou menos pesquisando aqui na sua cidade, onde tá. você mora, enfim, no Brasil, está por volta de 20% a porcentagem em inventário que você vai pagar de valores para governo e até vamos colocar aqui advogados também, tá? Falando dos seus filhos, se você vier a faltar. Você já passou por uma situação dessa, de precisar arcar custos de inventários de pais, ou já viu algo acontecer nesse sentido na sua família, ou não? Não, de inventário ainda não. Já perdi pessoas, mas de eu ter que fazer inventário ainda não. Você tem noção de como que é esse custo, essa burocracia, ou não? E eu te pergunto porque é responsabilidade minha e eu considero que é te falar sobre, tá? Eu só sei que é caro, né? É caro, infelizmente é caro. E eu te falo que assim, eu tenho uma Eu família só muito sei caro, grande, mas não sei muito bem como funciona, não. eu tenho uma família muito grande, tenho oito, meu avô, falecido avô, tem 8 irmãos, e eu te falo, ô Paula, que tudo tá lá, tá? Tá tudo preso, fizeram nada com nada, inventário não tá feito. Eu tinha 12 anos quando meu avô faleceu, eu tenho 32. Para você ter noção de como é assim, burocrático e custa. Mais ou menos é um Nossa. valor de 20% em cima dos bens, tá? Então, se eu for fazer uma conta de 20% em cima dos seus bens hoje, minimamente, eu preciso fazer uma apólice de proteção sucessória de um valor segurado de 418 mil, 420 mil. E essa proteção, incluindo a proteção em vida, se Deus o livre você venha a faltar, minimamente cobrir a sua renda de 15 mil por mês, fica X valor. Aqui a gente inclui a planilha para falar de seguro também, tá? Então é uma conversa que vocês vão fazer além. Cara, o que muda na vida de vocês? R$ 500 por mês. Bate meta de quem? E investimento? De ninguém. De ninguém. Não bate. Só que a segurança, a responsabilidade, a autoridade que eu vou levar na minha conversa vai me levar a falar do consórcio, vai me levar a falar da sucessão patrimonial que eu tô falando aqui de seguro. Eu fiz essa planilha agora, tá, gente? Antes de falar com vocês. Vamos
incluir renda aqui, ó, Uhum. que aí vocês colocam. Aqui, vamos supor, 15 É mil. legal que fica mais fácil de saber o valor policy, né? Para mostrar para a pessoa o Isso. quanto ela realmente Aqui você precisa, está né? dando valor à apólice. Agora, vamos colocar aqui um. Peraí. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vou colocar aqui embaixo. 2 anos da renda. Diminuir. Quem sabe faz na hora. Paulinha que fala, Gé, bota lá um trem de planilha. Eu falei, vou botar um trem de planilha. Literalmente, essa planilha eu não criei, tá? Essa planilha eu tinha, eu adaptei. Essa aqui eu criei antes de falar com vocês agora. 2 anos de renda é equivalente a isso aqui vezes 24. Ou seja, vamos supor, Paula me disse que a renda dela tá 8 mil. A renda dela é uma das principais da casa. Então, se ela Sim. vem a faltar, os filhos precisam de 418 para ter um valor para pagar inventário e minimamente para se manter 24 meses, precisariam de mais 192. Certo? Então, estão entrando na minha linha de raciocínio? Alô, alô, quem tá aí? Renda paga. Travou, né? Voltou. Ó, coloquei aqui, ó. Proteção sucessória. Vou colocar proteção sucessória, peraí. Up. Mais 24 meses de renda. Estão pegando minha linha de raciocínio, né? Sim. A apólice de proteção sucessória mais 2 anos de renda é essa aqui. Aí vocês dão essa sugestão. Paula, hoje, para você fazer um seguro aonde você vai cobrir 20% dos seus bens, que é para proteção sucessória, ou seja, inventário, mais 2 anos da sua renda, aí vai fazer, ela vai ver se faz sentido. Hoje a Brida depende dela. Qual que é o nome do seu outro filho, Paulo? Pedro. A Brida. Não, hoje os dois trabalham. Mas é para falar o quê? Que não trabalha? Eles são Não, é pequenos? isso. Você, como gerente, você que vai estar falando com o cliente, vai entender se faz sentido ter os 2 anos de Ah, renda para os sim. filhos, entendeu? Por Que isso vai que eu vou depender muito colocar. da idade dos filhos, né? É isso. Então, eu vou dar as duas opções, ó. Colocar qual que é a renda? Essa aqui. Então, você sabe que 2 anos de renda é esse aqui, e a apólice que ela precisa para cobrir os 20% para inventário, mais 2 anos de renda é esse aqui. Vou colocar esse. Eu fiz esse aqui a mais só para ter o valor dos dois, se fizer sentido, se tiver filhos pequenos, enfim. Se for a principal renda da casa. Pegaram aqui? Querem essa planilha? Sim. Vou vender por mil Não, reais. eu quero, com certeza. É claro que a É, gente quer. Mentira. e foi legal, Jé, porque eu nunca tinha feito considerando 2 anos de renda. Eu sempre fazia o planejamento sucessório. Eu gosto muito de falar dos 2 anos de renda quando é uma renda principal da casa, sabe? É muito bom, muito Porque bom. se você falar, poxa, tá, sua renda 50% é a principal da casa, então tá. 2 anos de 50% da renda. Aqui fica mais fácil que fazendo calculadora, entendeu? Uhum. Deixa eu só colocar em azul, porque vocês sabem que aqui vocês vão mexer em tudo que tá em azul, certo? Isso, Ó, isso, Jé. gente, eu pintava tudo pra Paula. Paula, você só mexe no que tá azul. Você só mexe no que tá vermelho. Se ela tocava em outra coisa, já. Volta aqui! Ó, ai, deixa eu colocar. Não, peraí. Aqui já é. O que tá em amarelo já tá automático, tá? Vocês querem fazer alguma conta aqui para conhecimento? Ah, vamos fazer um valor menor. Um valor Fala menor aí. para a gente. é, Deixa eu pensar aqui na minha mãe. Montante inicial 100 mil e o depósito mês. Aí o que que você faria para ela? Tipo, Quantos anos sua ela mãe tem? vamos colocar que ela tenha 62, vai.
62. Ela já é Aí aposentada? é aposentada, aí teria que pensar mesmo em planejamento sucessório, eu acho. Ah, para planejamento sucessório. Então vamos lá. Que eu estava vendo aqui para investimento. Então vamos lá. Não, mas pode ver para investimento Aqui também. para investimento, vamos começar Depois, por aqui. sim, Vai. Vamos colocar para sua mãe juntar até 70 anos? isso. Até Se setenta ela, e cinco. até 75. Então, mais 5 dá 13, né? Isso. 100 mil em 13 anos, ela vai ter 472 mil investido. E aí ela fazendo mensal Isso, R$ 500. sem mensal nenhum. Se ela colocar Tá. R$ 500 por mês, ela vai ter 657. Hum, interessante. A 1% a gente colocou aqui, tá? Vamos pôr ser um Tá. pouquinho mais real, porque hoje até tem 1%, mas o cenário é super volátil. Mas, cara, se a gente for É. 0,85, já dá 535 mil. E é muito Uhum. importante deixar muito isso registrado aqui. Todo mundo assina embaixo, levanta a mão e fala que tá ouvindo. Eu nunca posso dar um valor exato. Falar, olha, você vai ter uns 535, 455. Não, eu tenho uma ferramenta onde manualmente eu coloco porcentagens. No cenário atual, se manter por 13 anos, a gente nunca vai dar um valor exato, tá? Isso é muito importante. Até porque, do nada, esse valor aqui de 20% pode ir para 30%. Então, a gente tem que falar, ó, considerando hoje 20%, mas é importante você saber que seguro a gente pode mexer na pólice a qualquer momento. Se cancelar, perdi tudo. Se for um resgatável, não perdi. A gente precisa ser muito transparente, tá? Nunca posso dar um valor exato, exato, exato. Eu estava construindo aqui, antes de falar com vocês, algo para a gente fazer uma continha. Se eu pego um de 300 mil em tantos anos, mas eu acho um pouco arriscado a gente dar valores exatos aqui, por isso que eu acabei desistir dela. Mas é importante vocês terem mais ou menos mapeado. Se eu entro numa cartinha de consórcio hoje, 50 mil. No primeiro ano, ela corrigiu, aí eu peguei já atualizado aqui. O IPCA hoje está 5,5% projetado para 2025 e 5% projetado para 2026. E o INCC está por volta de 7% dos últimos 12 meses, tá? Então, vocês precisam entender que se eu faço um consórcio de 50 mil, no primeiro ano, ele vai ser 50 mil, se for de carro, corrigiu 5,5, e aí é mais ou menos essa conta que eu queria fazer aqui, mas eu acho um pouco arriscado a gente dar valores mais exatos para o cliente, sabe? Mas vamos colocar 50 mil mais 5,5%. No primeiro ano, já vai ter corrigido 2.750. Então, em 5 anos, vai ter, se fosse 2.750 vezes 5, teria corrigido uns 14 mil. Vai ser um pouco mais, porque ele corrige a carta já corrigida. Então, pô, em 5 anos você vai ter uns 65 mil para mais. Fiz uma carta aqui de 50 mil que vai corrigir, vai valer uns 65 mil. A partir daí, vamos falar de investimento? Em 5 anos, você guardou 65 mil? Você está se planejando para guardar 65 mil? Então, vamos falar de carta para guardar aqui, certo? E aí, eu coloquei algumas nomenclaturas, ó. Carta para realização de sonhos, carta para aumento patrimonial, carta para aumento para formação de aposentadoria. 1,3% dos idosos no Brasil, gente, são independentes. É importante a gente falar isso para o cliente. Carta para viajar, para trocar de carro, para comprar um imóvel na praia, para comprar um imóvel para alugar e para fazer uma compra programada. Cara, quero colocar silicone, ok? Tem condição hoje? Então vamos fazer uma carta para programar essa troca de silicone com base num carro? Você entende? Porque se eu não tenho carta para isso, eu vou fazer uma carta para no final pegar esse dinheiro e fazer. Diga, Adri. Já é uma dúvida. Quando o cliente ele tem a cota contemplada, é Uhum. corrigido pelo mesmo indexador que você está citando aí? No caso Não, de cotas contempladas? não. Depois que a carta é contemplada, ela para de corrigir a correção do bem de mercado. Aí ela passa a render, tá? Ah, E o tá. rendimento ela é em cima de investimentos, que cada carta, cada banco vai ter uma característica. É importante a gente saber disso com um consultor de consórcio, com a área de consórcio, tá? Quando ela Tá. contempla, já não vai mais ser IPCA, já não vai mais ser INCC.
Até por isso que a gente não pode dar valores reais, assim, vai ser tal valor, entendeu? Uhum. Porque varia de acordo com toda a realidade. Se contempla, não é mais o 5,5. Teve momentos que a gente tinha uma informação de que corrigia um investimento do Personalité, quando falando de Itaú, mas eu não tenho esse número exato hoje, não sei se varia de carta para carta. É importante a gente ter essa informação muito certinha lá, se o cliente perguntar também, tá? E Sim, isso em cada banco. É até contemplar, corrige o INCC no caso do imóvel e IPCA no caso do carro. Bom ponto, viu, Dri? fechou. Ô, Gé, mas você sabe se normalmente rende mais que o IPCA ou INCC? Já teve cenários que sim, porque eles mudam o fundo, Paulinha. É um Tá, fundo específico, entendeu? Por exemplo, tá, se a gente colocar 5,5% em 12 meses, está corrigindo 0,45. Se o fundo que está corrigindo hoje estiver corrigindo 0,5, tá melhor, entendeu? tá melhor, certo. Entendeu? Isso é Entendi. muito importante a gente ter na íntegra lá com o banco mesmo, com a carta, enfim. O Itaú, no caso, a gente tem a central que a gente liga lá e fala, ó, qual é o fundo que está corrigindo quando essa carta contemplar. Tenha bem mapeadinho isso. E é legal a gente, eu como gestora também, descobrir se é o mesmo fundo para todas, o de carro e de casa também, é um ponto que eu vou até levantar também, que é importante. Mas muda. Bom ponto, um excelente ponto que a Adri trouxe. Fechado? 1h15. Fechado, maravilhoso. Amém. Voados. Então é isso, meu povo. Alguém tem alguma coisa a dizer? Que você é maravilhosa, Gé. Vocês que são maravilhosos. Tá aqui quase 10 horas da noite comigo numa segunda-feira, né? Não é bolinho, não, tá? Muito obrigada, Tem que, viu? Amei, tem foi que muito fazer, completa a aula. Nossa, muito boa mesmo. Vou mandar para vocês. tem E que assim, eu sei fazer que. uma, Diga, Cris. tem que fazer uma planilha de investimento para ver quanto está rendendo investir na mentoria, né? Ah, é isso que eu quero saber. Vocês precisam me contar. Ah, Alguém tem algum case de que reverteu essa. foi me conhecer e ativou o cartão de crédito que ele tinha um limite de 50 mil. Olha que show. Foi por telefone, então. Cara, mas é exatamente o que eu te falei. Nada muda, tá? Acredita em mim, nada muda. É o sorriso na voz. Ele não está te vendo. Ele está te ouvindo. Então, é literalmente o sorriso, o que a gente fala, o jeitinho que a gente fala. E ser genuíno mesmo. Eu acredito tanto nos produtos do banco, eu falo com amor. O mais simples que seja, a capitalização, de repente, que seja, que, poxa, não supervaloriza. Cara, já pensou se eu fico milionária? E aí eu pego e fiz toda essa conta aqui com você, para você ficar milionária em 20 anos, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas, além disso tudo aqui, a gente vai colocar 90 num produtinho que com mínimo valor você pode ficar milionário assim, ó. Aí não vai ter que fazer nada disso aqui? Já não é um gancho para falar de capitalização também? Essa planilha, vocês falam de capitalização, de consórcio, de seguro, vocês ganham o cliente, a esposa, o periquito e o papagaio vai querer te conhecer. Duvido que não vai. Mas eu preciso falar dela com amor. Eu tenho certeza que não é simples assim, fácil. Nossa, amanhã eu vou sair falando com o cliente dessa planilha aqui maravilhoso e não vou errar nada. Se for assim, vocês me contem. Mas na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, daqui a pouco vocês estão falando dela assim, melhor amiga. Fechou? Vou preparar Gé, alguma coisa para obrigada, fazer. viu? Boa noite para todos vocês, Boa pessoal. noite, Beijo. galera. Boa Um noite, beijo, viu? gente. Segunda que vem. Tchau, Boa tchau. noite, bom descanso.